BVCap Experience 2025, agora a gente vai falar um pouco sobre aspectos regulatórios para a indústria de fundos de investimento. Eu estou aqui com o Francisco Sanches, que é fundador da Lions Trust. Tudo bem, Francisco? E vice-presidente da BVCap também, né? Boa tarde. Boa tarde. Bem? Que isso, obrigado você. Tudo bem? Obrigado pelo seu tempo aí para a gente falar. Cara, como é que, o que você vê hoje? Quais são os principais gargalos para sua operação, né? Você está com a Lions há 13 anos, já é um cara bem experiente no mercado. O que te atrapalha mais hoje? Olha, sem dúvida é a Receita Federal. Mas, é Receita tudo, mas né? é a Receita Federal do Brasil, mas a gente chega lá. Eu acho que, na verdade, eu acho que tudo remonta à estrutura de prestação de serviço para fundo de investimento que foi pensada pela CVM muitos anos atrás, quando a indústria de fundos foi criada. E é bom a gente estar atento a essa especificidade, quer dizer, eu até brinco que é uma jabuticaba que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Administrador fiduciário é um termo padrão comum que não é exclusivo da jurisdição Brasil. Tá? Então, é o mesmo termo utilizado na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, é uma figura comum e presente em todo e qualquer fundo de investimento. Tá? Então, para o leitor mais desavisado, ele acaba pensando que a gente está falando da mesma coisa quando a gente não está. E qual que é a grande diferença da figura do administrador fiduciário no Brasil, vis-à-vis aí outras jurisdições? Aqui, a gente tem todas aquelas funções operacionais de contabilidade e reporting que o administrador lá fora tem, mas a gente tem uma série de responsabilidades que não são triviais por um player equiparado lá fora, tá? Então, no modelo brasileiro, basicamente você imagina que para cada 200 gestores você tem 10 administradores, talvez até menos, tá? Eu estou criando números aqui só para você entender um pouco da proporcionalidade, tá? Então, para a CVM, é muito mais simples e efetivo você fiscalizar 10 administradores do que 200 gestores, tá? Então, isso não significa que a CVM não fiscaliza os gestores, porque tanto o administrador quanto os gestores são regulados e passíveis de fiscalização pela CVM. Mas quando a gente fala do fundo, que na verdade é o que movimenta o administrador e o gestor, quando tem alguma questão relacionada ao fundo, mesmo ele tendo um administrador e um gestor, a CVM ela vai questionar o administrador. Tá? Então isso sempre foi e continua sendo assim. Tá? O que mudou no passar dos anos é que a CVM atenta a esse desbalanceamento de responsabilidades. Administrador, o nome já disse, você está administrando uma coisa que não necessariamente é sua. Exatamente. Então, a CVM ela já atenta a isso, ela vem, nas diversas alterações de regulamentação que ela vem fazendo, abrandando a responsabilidade do administrador e, digamos, repassando para o gestor aquilo que deveria já há muito tempo ser responsabilidade dele. Tá? Falando da reforma mais recente, que é a 175, que o próprio presidente da CVM, hoje mais cedo num painel aqui na BVCap, chama da grande revolução de fundos no Brasil, ela se tornou possível por causa de uma lei, que é a Lei de Liberdade Econômica, que colocou no próprio Código Civil um limitador de responsabilidade para o próprio administrador. Sim. Tá? Então, isso trouxe, digamos, um conforto legal maior para a CVM poder implementar algumas medidas. Tá? Então, hoje, se a gente comparar com 5 anos atrás, eu diria que a regulação ela é muito mais fair ao equalizar. Na dose ali para quem que ela olha. Exatamente. Mas a gente ainda continua num modelo muito diferente do modelo lá de fora. E tá tudo bem, tá? Eu acho que o modelo foi criado nessas bases e funciona bem. Mas é importante a gente sempre estar atento. Atualizar. E se atualizando. Eu vou te dar um exemplo prático que eu acho que acaba ilustrando muito essa questão. Todo fundo, tá? Todo fundo de investimento regulado pela CVM, ele precisa ser anualmente auditado, tal como uma empresa, tá? Precisa ter uma auditoria do balanço do fundo por um auditor independente registrado na CVM, tá? É papel do administrador selecionar, contratar e conduzir essa auditoria junto com o auditor até entregar um parecer final para os cotistas, tá bom? Veja bem, então, além disso, quando você fala de um fundo de private equity, a regra também obriga que as empresas investidas por esses fundos também sejam auditadas por auditores registrados na CVM.
Diferentemente da auditoria do fundo, que é conduzida pelo administrador, a auditoria das investidas é conduzida por elas próprias. Quer dizer, é o CFO, é a governança da investida que vai selecionar quem vai ser o auditor e vai conduzir aquele processo. O único regramento é que ele tem que ser registrado na CVM, tá? Mas qual que é o problema da questão? Para o administrador concluir a auditoria do fundo, ele precisa que a auditoria das investidas seja concluída. Okay. Ou seja, mesmo que o administrador entregue toda a papelada e conclua a auditoria do fundo naquilo que cabe a ele, se as empresas uma empresa não entregar o parecer, o auditor do fundo não conclui o trabalho dele. Qual que é o efeito disso? Não concluído o trabalho dele, o administrador não consegue entregar para a CVM, e isso é feito via upload num sistema que o administrador tem acesso no site da CVM, no prazo que a CVM estipula. Isso gera multa automática, imputada contra o administrador. Então veja bem, um administrador, mesmo cumprindo o papel dele com excelência, entregando as informações em tempo, se a investida não cumprir com o papel dela e entregar as DFs, basta uma para contaminar todo o processo e o administrador é multado. É multado por isso ainda. Então hoje, como é que a gente contorna essa questão? A gente, contratualmente, eu tenho que fazer um contrato muito bem feito com o gestor, que por sua vez também faz um contrato muito bem feito com a investida, porque se não é culpa do administrador, também não é culpa do gestor. Mas o gestor, ele tem, digamos, uma proximidade muito maior com o investimento, porque foi ele que selecionou, ele acompanha, do que o administrador. Então aquela coisa, olha, a culpa não é minha nem tua, mas é muito menos minha do que tua. É lógico. Então, é natural que você impute essa responsabilidade para o gestor e os gestores aceitam bem isso, tá? Então, contratualmente, um administrador consegue deixar muito claro que se tiver algum atraso na DF do fundo gere multa, em decorrência de atraso na investida, o gestor ele acaba se responsabilizando. Mas ainda assim a multa vem no CNPJ do administrador, que muitas vezes tem que pagar, porque aquilo tem um prazo curto, para depois ter que explicar para o gestor e comprovar que aquilo de fato não foi culpa do administrador. Mas você entendeu? É complicado, hein? Até você chegar ali, cara, assim, ser um administrador grande, sei lá, você tem um administrador com 100 fundos. Hoje vocês estão com quantos? Nós temos cerca de 110 fundos, tá? Então, a gente já chegou a ter que pagar 2 milhões de multa. Você está entendendo? Então, não estou falando de trivial, 100 reais, 5 mil reais, 10 mil reais, assim, é um caixa importante. E claro que a gente recupera 100% desse valor. Mas tempo. Exato. Você entendeu? Meu prazo para pagamento é 30, 60 dias. Quer dizer... Te dei um exemplo, tá? Fala. Não, você começou falando da receita, né? E falou da atualização da CVM. Aí, qual que é a relação? Qual que é o problema ali? Qual que é a... Com a Receita Federal, que assim, eu diria que o problema do atraso das DFs e a multa da CVM ele é muito pequeno se a gente for comparar com a da Receita Federal. O da Receita Federal não tem nada a ver com a CVM, tá? Tem a ver, na verdade, com a legislação tributária brasileira, que desde sempre colocou o administrador fiduciário como responsável tributário pelo fundo, tá? Isso significa que, imagine, eu, Lions, eu administro um fundo da XP, por exemplo, e você, Gustavo, é cotista, tá? Então, você vai lá, vai resgatar ou vai receber uma amortização de cotas e você vai ser tributado por isso. Ou não. De repente, você for um estrangeiro, num FIP, você não paga imposto. Então, do jeito que está hoje, se tiver algum erro na tua tributação, sei lá, você foi isento, mas não era para ser, ou é isento, mas a Receita Federal acha que você não deveria ser, tem isso também, tá? Tem caras que pela lei são isentos, pela Receita não. Ela vai autuar o administrador. Então, ela vai imputar uma multa para o administrador, cobrando não só o tributo que na cabeça dela deveria ser devido e não foi, como juros, correção. A conta básica que é para cada, sei lá, a cada 10 milhões de imposto, isso vira 20 no auto de infração. Então, assim, é uma maluquice tremenda e infelizmente, o que a gente assistiu, como a BVCap, que é a representante do mercado de capital empreendedor no Brasil, a gente existe uma isenção, tá? Que foi uma medida provisória que virou lei em 2006
que foi criada para atrair o investimento estrangeiro para o Private Equity Venture Capital no Brasil, tá? É uma lei que teve muito sucesso. É graças a ela que hoje a gente vê os grandes players internacionais investindo no Brasil, tá? E o volume de estrangeiro no capital de Private Equity Venture Capital no Brasil sempre representou uma média de 50%, 60%. Então, é um volume expressivo e importante. E esses recursos eles vieram por causa desse incentivo fiscal que foi dado. Tá. O problema é que, quando esses fundos completaram o primeiro ciclo de investimento de 8, 10 anos e começaram a receber o resultado do investimento isento, porque a lei foi criada para dar a isenção, Tá. os auditores começaram a questionar a isenção, dizendo, na verdade, eu não concordo com essa isenção. E começaram a interpretar de maneira errônea as estruturas offshore, porque quando a gente pensa no investidor estrangeiro, ele não é um investidor que investe exclusivamente em Brasil. Não. Antes fosse, né? Quem dera, né? Quem dera, é 1%, 5%, quando muito. Então, são investidores que investem no mundo inteiro e tem estruturas lá fora que canalizam esses investimentos e direcionam para o mundo inteiro. Então, a Receita Federal começou a querer entender e olhar essas estruturas e criou uma bagunça. E começou a autuar o mercado inteiro. Putz. Isso afugentou muito. O que era para atrair acabou afugentando, né? Não, nós tivemos a diretoria da BVCap nos últimos 5 anos, eu diria, com os 4 últimos secretários da Receita Federal, porque entre a secretária e o secretário a gente tem que voltar e tem que ir a Brasília explicar. Começar tudo de novo. E a verdade é que a gente só conseguiu mitigar a questão via Congresso, porque a gente conseguiu passar uma legislação que alterou essa regra de 2006 da isenção, basicamente eliminando boa parte dos condicionantes. Porque não era uma regra assim, você é estrangeiro, você é isento. Não. Ah, você é estrangeiro, você é isento se não tiver mais de 40% do fundo, se o fundo não investir mais de 5% em ativos de dívida, etc. e tal. Tinha uma série de condicionantes que os fiscais da Receita começaram a interpretar pegando do jeito deles, totalmente desconexo com o propósito da lei, e a gente eliminou essas condicionantes. Então, hoje em dia, a gente tem, digamos, um cenário muito mais favorável e menos arriscado, mas entre o problema começar a acontecer. Eu estou falando de 2016, foi quando a regra completou 10 anos. E agora, a gente está em 2025. 9 anos. Muito estrangeiro foi embora. E como é que você convence esse cara a voltar? Já me queimei, não quero. Tem alguns que nunca vão voltar. E os outros que vão demorar. Não é assim, legal, mudou a regra. Mas peraí, a regra, só esperando a regra que me trouxe aqui em 2006, teoricamente, era boa. Tá. Você entendeu? Sim. E aí, concluindo, Gustavo, nisso tudo, você tem a figura do administrador, que, como eu disse no começo, acaba sendo o responsável perante a legislação pelos tributos recolhidos em nome do fundo. Então, além de afugentar os investidores estrangeiros do Brasil, você afugentou grandes players. Tá? Quando eu comecei o negócio, quando eu comecei a Lions em 2012, os meus principais concorrentes eram os bancos internacionais. Santander e Citibank, por exemplo. Tinham essas estruturas aqui. E era natural, porque se você pensar os grandes players globais, Carlyle, Warburg Pincus, GA, Actis, esses caras, eles têm o banco deles lá fora. E, Santander e Citibank são bancos que estão presentes em diversas jurisdições. Então, é muito comum, eu sou Santander, você é meu cliente lá nos Estados Unidos, eu administro fundo no Brasil, vem para cá. Então, o caminho natural de entrada dos grandes players globais no mercado de private equity no Brasil foi utilizando bancos internacionais com presença no Brasil. Hoje em dia, nenhum desses players atua mais. Claro, isso foi bom para a Lions como uma empresa independente, mas pensando no mercado no geral, é muito ruim. A própria Mellon, não encerrou de vez essa atuação no Brasil, porque tinha tanto fundo que ainda continua com um legado, mas saiu fora também. Isso é ruim, inclusive, para mim. Eu gostaria de ter players internacionais como concorrendo comigo, uma concorrência saudável. Você entendeu? Traz melhores práticas. Exatamente. E estimula o mercado, né? Porque senão você vai ficar o líder de um mercado que está minguando. Naturalmente, depois a Lions foi a primeira, tá? Foi a pioneira, foi a primeira instituição não bancária, não banco, a entrar nesse segmento. Depois da Lions, outras vieram, então é um modelo que foi replicado. Tentaram replicar, porque, modéstia à parte, eu acho que não tem
não tem nenhuma conseguiu fazer exatamente o que a gente faz, né? Que é uma carteira que tem 13 anos, são 50 bilhões sobre administração, são mais de 100 fundos, mais de 50 gestores e mais do que isso, clientes fiéis. Tá? Eu tenho cliente que é meu cliente desde 2013 Tá. e não olha para o lado. Por quê? Porque é muito bem atendido, a gente é sério. Enfrentamos os problemas fiscais com a Receita Federal junto com esses clientes internacionais com muita seriedade e serenidade. Porque, como eu usei, Santander e Citibank fecharam o business. E foram embora. Tipo, correram. E eu entendo eles, tá? Mas a gente teve uma postura um pouco mais de falar, bom, peraí, vamos... a culpa não é do cliente. Para eles também é tipo, fecha o Brasil, não muda nada. Pois é. Boa. E como é que você está vendo, o que tem sido feito, como é que está hoje pauta da BVCap, o que está sendo feito, o que tem de evolução nessas negociações ou não tem Receita, não conversa, CVM não conversa? O diálogo com a Receita, ele é aberto. Então, sempre que a gente precisa, a gente é recebido lá. E eu confesso que as conversas são sempre de alto nível. O problema é que a gente não conversa com o fiscal. A gente conversa com o secretário da vez. E com o subsecretário, etc. E o problema está na fiscalização. Tá? Então, eu acho que uma coisa muito importante, a gente está ciente disso e a gente está se movimentando para fazer, que é treinar os fiscais. Então, esse pessoal precisa se conscientizar do que é a indústria de capital empreendedor, qual a importância dela, porque, gente, a gente está falando de fundo de investimento, mas e eu na Lions atuo com outras, eu mexo com o FDIC, fundo imobiliário, mas falando do FIP aqui, é uma das espécies, se não a espécie mais nobre de fundo que tem. Por quê? Porque é um fundo que investe na economia real. Direto, né? Então, na veia, né? Cara, quando um fundo entra numa empresa, a gente está falando, o fundo ele entra para melhorar a governança da empresa, para melhorar o nível de formalização da empresa. Isso significa deixar o imposto em dia. Então, a tendência quando o fundo entra numa empresa é essa empresa crescer e se formalizar mais. Isso aumenta a arrecadação. Sim. Isso gera emprego. Então, é um ganha-ganha, Gustavo. Você tá entendendo? É um negócio que é bom para o país. Sim. Então, a gente precisa fazer chegar na equipe de fiscalização da Receita para entender que, assim, eles estão atacando, talvez sem querer, a galinha dos ovos de ouro, né? um negócio manobra impossível. Então, eu acho que tem essa parte educacional, tá? Eu acho que a BVCap tem um papel importante nisso. A parte regulatória, como eu disse, a gente conseguiu uma alteração importante para eliminar essas condicionantes, tá? Mas a gente ainda precisa, porque a gente não eliminou 100% das condicionantes. Tá? A gente melhorou. A gente trocou meia dúzia de condicionantes para uma condicionante. Mas para mim o mundo ideal é não haver condicionantes. Pronto e feito, né? Porque essa não é a opinião necessariamente da BVCap, mas a minha opinião, Francisco, pessoal, eu prefiro que não tenha isenção do que ter uma isenção condicionada. Tá. Você está entendendo? Por quê? Porque a pior coisa, assim, isso para o próprio investidor, é melhor você pagar o imposto, mas ter certeza que assim, a minha conta final é aquela, do que você ter um pseudo-benefício fiscal. Tá bom. Ou seja, naquele limbo de que qualquer momento... Você recebeu o seu dinheiro dali 5 anos, que geralmente é o prazo que caduca, até 5 anos, você recebeu uma conta para pagar, que, como eu disse, é o dobro do que seria o imposto. Você entendeu? Então, assim, é melhor não dar benefício. Não estou dizendo... Não é isso. Entendeu o meu ponto? Mas, assim, é melhor que tenha benefícios sem condicionante. Segurança jurídica. É isso. É a mesma história que foi hoje, essa semana foi falada. Hoje, para quem é tributado, você tem aquela tabela de alíquotas regressivas, né? Sim. Vai do 22,5%, 17,5% e tal. E o Haddad, essa semana, nessa lambança toda do IOF, etc., a última ideia que se ventilou foi acabar com essa tabela e cravar as alíquotas 17,5%. Sinceramente, 17,5% é mais que 15%, que hoje é a alíquota limite. Mas talvez seja menos complexo, entende? Porque é tudo igual, né? Sem fazer conta aqui, tá? Talvez aqui correndo o risco de estar falando uma besteira matemática, mas assim, certamente é muito mais seguro você sabe. Você fala, cara, é 17,5 ponto. É pronto. Ah, não, peraí. Pode ser 17,5, pode ser 22,5, pode ser 15, depende do prazo, mas se eu errei o prazo, eu vou ter que...
Você entendeu, Gustavo? Sim, sim. Regras mais claras. Né? Exatamente. Boa. Exatamente. Francisco, obrigado pelo seu tempo aí. Boa sorte Eu que agradeço. nas negociações e nas contas aí. Continuamos a luta. Boa, valeu. Valeu. Cobertura do ABV Cap Experience 2025 aqui nas redes da ABV Cap. Continue assistindo.